reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. meu coração transborda, Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Eu digo aleluia, 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 amém. dê um sorriso, Dê um sorriso, só um sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso, só um sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Professa que nunca ia colar, mas depressa levanta e começa a cantar. Vai depressa, levanta e começa a cantar. Vai depressa, levanta e começa a cantar. Aleluia. Dê um sorriso para a pessoa que está ao seu lado, ainda que ela não seja tão... Mas dá um sorriso para ela aí. Dá um sorriso. Isto. Pergunte para eles aí por que ele está tão distante. Adolescentes, venham aqui para cá, venham correndo. Venham. Lucas, Mateus, Miguelzinho, todo mundo. Venham todos. Irmã Alice, venha. Traga todo mundo que está aí atrás nos últimos bancos. Venham. Alice 1 e Alice 2. Venham todos. Venham. Isso. Continuem vindo. O convite para adorar ao Senhor deve encher o nosso coração de alegria. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem vai à casa do Senhor, chega na casa do Senhor com expectativas de ver o próprio Deus. Podemos nos encontrar com os irmãos, desfrutar da companhia deles, mas a expectativa de todos que adentram o santuário deve ser uma só: ver o Senhor. Estar na presença do Senhor, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. O Salmo 66 nos diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca. Quem se lembra desse episódio? Ele transformou o mar em terra seca. Que episódio foi esse? Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus transformou o mar em terra seca. A Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos. O nosso Deus faz maravilhas. O nosso Deus fez maravilhas. O nosso Deus está fazendo maravilhas. E o nosso Deus continuará fazendo maravilhas. Devemos nos aproximar sempre do nosso Deus, com o coração aberto, desejando vê-lo. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá Deus. Vocês sabiam que é possível que Deus esteja fazendo muitas coisas nos nossos dias
e muita gente não esteja vendo, não esteja percebendo. Mas quem está percebendo aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, que coisa boa! Deus está fazendo e vai continuar a fazer. Deixa o seu lugar agora e vamos nos prostrar diante de Deus. Vamos orar, e hoje vamos orar de joelhos. Venha aqui à frente agora, traga o seu pedido, aquela pessoa por quem você está orando, aquele enfermo, aquela pessoa por quem você tem sempre chorado, aquela pessoa por quem você tem se preocupado, aquela pessoa que um dia você chorou por ela, mas hoje, graças a Deus, ela está bem, foi salva, foi liberta, quem sabe hoje já até serve ao Senhor. Por favor, queridos, venham para aqui para que as pessoas possam vir também, para o corredor não ficar cheio, e nos aproximarmos de Deus com essa expectativa, coração simples, humilde, coração desejando estar na presença do Senhor. Na abertura do nosso culto, aparece um comercial assim: desligue o seu celular. Sabem por que a gente coloca isso? Para que você possa se concentrar totalmente no Senhor. Por uma hora e meia, seu coração vai ficar buscando ao Senhor. E nós queremos fazer isso hoje de joelhos. Você que veio à frente pode ajoelhar. Vamos nos ajoelhar agora. E você que está nos assistindo em casa, se ajoelhe também aonde você estiver, seja no seu quarto, seja na sua sala. Convide a sua família para se ajoelhar agora. Louvor, ajoelhem-se também, todos, aqueles que podem. Vamos nos ajoelhar, Pai Santo, que grande amor o Senhor nos tem demonstrado, que cuidado, quantas bênçãos, quantos sinais, quantas maravilhas, quanta coisa boa o Senhor está fazendo. Ah, Senhor, nós louvamos a beleza da Tua santidade. Nós não estamos de joelhos diante de um Deus que não nos pode ouvir. Nós nos ajoelhamos diante de um Deus vivo. Nós nos prostramos porque Tu és o Rei dos Reis. O Senhor não é qualquer um. Entrar na Tua presença sugere quebrantamento, concentração. Todos devemos estar ligados, conectados, antenados perfeitamente no Senhor e nas coisas que o Senhor está fazendo. Ah, Senhor, que ninguém aqui distraia um ao outro no tempo da celebração, mas que todos nós estejamos atentos neste tempo para tudo que o Senhor nos trará, seja por meio do louvor, da palavra lida, da palavra pregada, dízimos e ofertas, tempo de oração. Ah, Senhor, como o Senhor pode trabalhar o nosso coração e a nossa mente nestas horas que se seguirão. Para tanto, Pai, nós Te louvamos, Te exaltamos e queremos dizer para Ti: dependemos de Ti, precisamos do Senhor. Vem, Pai, em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Atenda o pedido, o clamor do Teu povo, aqueles que estão ajoelhados agradecendo, aqueles que estão pedindo, aqueles que estão chorando por filho, por filha, chorando pelo esposo, pela esposa, com medo e corajosos. Abençoe a todos, Pai, na necessidade de cada um, e dá-nos, Senhor, uma celebração, um culto na Tua presença, que busquemos ao Senhor com todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Levante-se, ajude essa pessoa que está ao seu lado,
Isso. Deus é contigo. Deus é contigo. Dê um abraço aí nessa pessoa. Faça isso para a glória de Deus. E vamos nos assentar. Pedir a você que está chegando agora, que ainda está lá no fundo, não o Washington, não a Adriana, mas você que está lá no fundo, venha para frente, tá bom? Venha para frente, vamos ouvir as informações. Olá, amigos e irmãos, sempre conectados à Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem atentos, o Agenda começa agora. Nova série de mensagens na PIBAN com o nosso pastor. Vencendo obstáculos para buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aos domingos, 10 e 19h30. De 15 de julho a 12 de agosto. Venha aprender a diferença entre buscar ao Senhor e buscar ao Senhor de todo o coração. Traga visitantes e participe com toda a sua família. Parabéns aos aniversariantes desta semana e também aos casais que completam mais uma boda em seus casamentos. Que Deus os faça prosperar em amor, saúde, alegria e paz. Felicidade! $52 dias de oração e ação em nossa igreja, orando e agindo por nossa cidade. Não fique de fora desse mover de Deus. Leia a Bíblia e ore diariamente com sua família. Convide uma família de seu bairro para orar uma vez por semana. Venha conosco e coloque seu veículo à disposição dos missionários que estão visitando os 52 bairros de Maricá. Fale hoje mesmo com a equipe da Base Missões e vamos juntos alcançar nossa cidade para Jesus. Envolva-se, seja você mais um missionário PIBAN. Nosso Ministério Vida Crianças está ficando um show e queremos convidá-lo a participar deste ministério doando um assento para o nosso espaço de culto. Receba os detalhes com as irmãs Loide, Zuleika e Andréia Andrade. Procure hoje mesmo estas irmãs e vamos juntos contribuir para o crescimento de nossa igreja. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Lucas, capítulo 3, verso 23. O Agenda fica por aqui, mas você pode ficar por dentro de tudo que acontece na PIBAN baixando nosso aplicativo pela Play Store ou Apple Store do seu celular ou tablet. Lembramos que você pode assistir nossos cultos ao vivo ou rever outros cultos pelo Facebook da Primeira Igreja Batista em Maricá. Foi bom ter você por aqui. Até o próximo! Uma boa noite para você que já cultua conosco através da internet, do Facebook. Uma boa noite para você que já se encontra na casa de Deus para mais um dia de louvor e adoração ao nome do Senhor. Uma das promessas que Jesus Cristo deixou para nós é que Ele retornaria e Ele virá para nos buscar. Você crê nisso? Diga amém. Ih, tem pouca gente crendo. Você crê que Jesus virá? Diga amém. Diga, Jesus virá. Mais forte, Jesus virá. Então vamos louvar a Deus com essa canção. Se você sentir a vontade, fique de pé para adorar o Senhor com esse louvor. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está.
eu posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está. Diga, Jesus virá. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz, foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Só a igreja. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus, Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. A verdade é que durante esse tempo foi pago um preço muito alto por você e por mim. E esse preço foi de sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você foi a moeda para que você hoje pudesse fazer a sua escolha por Jesus. E você fez, ou talvez tenha entrado aqui hoje pensando em fazer. E pela graça, o favor que eu e você não merecíamos, nós tivemos acesso ao Pai e hoje somos salvos, amém? Foi pago um alto preço, louvemos ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Você abraça seu irmão, você abraça sua irmã. Eu sei que foi pago um alto preço Para que nós pudéssemos viver em unidade, foi dado um sangue. para que contigo eu fosse o meu irmão. Jesus pagou. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Na força, cante bem forte. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos
Paguemos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. As coisas mais simples, as que parecem ser irrelevantes, devemos também fazer com todo ardor. De pegar um copo e botar aqui, abrir a porta para alguém entrar, devemos fazer sempre com o nosso coração total, integral. E é isso que impacta, é isso que transforma o ambiente, é isso que melhora a nossa relação. Vamos cantar, e enquanto estivermos cantando este lindo hino, você vai ter a oportunidade de devolver o seu dízimo, trazer a sua oferta, porque o nosso Deus, Ele nos tem dado tudo o que precisamos. E a partir da nossa devoção, do nosso calor, do nosso amor, certamente outras pessoas, muitos bairros, a nossa cidade vai continuar sendo abençoada pela nossa igreja. Façamos assim enquanto estivermos cantando. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Pastor Marcos Madeira, por favor, querido, venha orar, agradecendo a Deus. Estenda, por favor, a sua mão na direção aqui do altar e vamos orar, consagrando a Deus os dízimos e as ofertas.
Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai bondoso, Deus de infinita misericórdia, nós agradecemos as bênçãos que tem nos dado, Pai. Agradecemos, Pai, o seu amor para conosco, Pai. Agradecemos esses dízimos, essas ofertas que chegaram aqui ao seu altar hoje, e que isso possa ser usado com sabedoria pela igreja, Pai. Que possa ser usado para engrandecimento do Teu reino, Pai. Fica conosco, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Uma noite de paz para os amados. E gostaríamos de dizer aqui que há um novo de Deus. Há novas realizações para nós. Há novas realizações para vocês que estão nos assistindo, que estão cultuando conosco. Novos sonhos, novas realizações. Esperam por mim, esperam por nós, esperam por ti. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar, não. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Pai, na mesa o pão não vai faltar.
novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou para a tua vida. O novo de Deus chegou para a minha vida. Oh, é só crer que as promessas se cumprirão, as bênçãos te seguirão através da fé. Oh Senhor, promessas se cumprirão, bênçãos sim te seguirão. E o que passou, o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou, sim, chegou. O novo de Deus 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 chegou. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É um prazer para nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E a música que acabamos de ouvir, ela pode ser uma verdade na sua vida. Basta você ouvir os conselhos de Deus e obedecer. E nós, nessa noite, nesse período, temos ouvido bastante sobre a visão conquistadora. Ouvimos o pastor Cândido, ouvimos o pastor George, ouvimos o pastor Mário, ouvimos o pastor Miguel. E nós vamos, nessa noite, continuarmos ouvindo um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós. Deus nos convida a sermos homens e mulheres que creiam no poder de Deus. Deus nos chamou e nos criou para sermos conquistadores, vitoriosos, não para sermos derrotados. E talvez você, ou alguém pode estar pensando que Deus nos convida para termos vitórias apenas em um sentido, mas Deus nos chama para sermos vitoriosos em todos os sentidos. Na sua vida familiar, na sua vida secular, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Deus só pede uma coisa de cada um de nós: que sejamos obedientes. Se você é obediente, você vai ser um homem e uma mulher vitoriosa. Não tenha dúvida disso. Isso é fato, concreto, real. E nós vamos aprender com um homem de Deus nessa noite. Novas metas a conquistar. O que fazer quando vencermos uma nova etapa? O que nós podemos fazer? Como o poder de Deus, Josué foi um homem bem-sucedido. As vitórias que Josué teve não foi por acaso. E nós vamos aprender com a sua palavra nessa noite como foi que Josué foi um homem bem-sucedido, um homem vitorioso. Josué foi que todos que estamos aqui nessa noite ou que estamos em casa já conhecem muito bem a história de Josué. Josué foi um homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Esse é um fato que todos conhecem. Mas nós gostaríamos de lembrar os irmãos nessa noite novamente. Ele foi o sucessor de Moisés. Moisés foi aquele
homem de Deus, que Deus preparou no deserto, na caminhada, no processo. Deus preparou Moisés porque Deus tinha uma missão para Moisés. E Deus então preparou Moisés para conduzir o povo à terra prometida. Então Josué, desde pequeno, desde novo, ele estava acompanhando, estava aprendendo com Moisés. Estava aprendendo a como ser um homem vencedor, como ser um homem vitorioso, o que ele precisava fazer para alcançar as vitórias prometidas por Deus. Antes, então, queridos irmãos, de falarmos sobre Josué, nós queremos falar sobre Josué. Precisamos saber que existe pelo menos 3 pessoas que têm o nome de Josué. Então nós vamos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 6, versículo 14, encontramos a menção de Josué, o Bet-semita. Ele foi um Bet-semita, esse é um. Ele possuía um campo para onde a arca da aliança foi levada quando os filisteus devolveram a arca a Israel. O segundo está lá em Zacarias, no capítulo 6, versículo 11. Zacarias, capítulo 6, versículo 11, outro Josué é citado. Ele era um sumo sacerdote, filho de Josadaque, que viveu no período da restauração do exílio, em 537. Estes homens também, que tinham o nome de Josué, que foi levado com o nome de Josué. E então agora nós vamos falar sobre Josué, esse Josué que todos conhecemos a sua história. Apesar da história de Josué ser contada com mais destaque no livro do Antigo Testamento, que leva o seu nome, Josué aparece também no livro de Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16, que eu quero convidar os irmãos para nós lermos esse texto da palavra de Deus. É Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. Eu lerei os pares e os irmãos estarão lendo, participando também da leitura desse texto, os versículos ímpares. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Todos. Versículo 9. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro, repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente Amaleque
da memória de Amaleque debaixo do céu. Disse o Senhor: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. E ele era filho, Josué, ele era filho de Num, da tribo de Efraim. E aí nós podemos ler, meus queridos irmãos, também lá no livro de Números, no capítulo 8, nós podemos ler, o capítulo 13, versículo 8, como Deus estava sustentando este homem dele. Mas antes, irmãos, de lermos esse texto, nós queremos ler a palavra de Deus também, no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, e toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Josué foi um homem, foi um servo de Deus, um bom servo do Senhor. Foi um auxiliar de Moisés, foi um soldado fiel, corajoso, foi um grande guerreiro. Promovido, chegou a ser o comandante do exército de Israel, foi líder, o posto mais importante, foi o posto mais importante que recebeu. Mas o posto mais importante que ele recebeu foi ser substituto de Moisés. Porque ele foi um líder do exército de Israel. Mas ele foi também depois ser o substituto de Moisés. Porque nós podemos entender que foi o posto mais alto, mais elevado, mais importante que ele poderia receber e que ele recebeu. Porque Deus tinha feito uma promessa a Moisés. Deus tinha prometido a Moisés
que ele faria aquele povo herdar a terra prometida. Mas Moisés, já cansado, ele começou a perceber que ele precisava de alguém para o ajudar. E então ele já tinha alguém em seu coração. Então ele recebeu essa incumbência de Moisés, essa importante incumbência de Moisés. Foi ser substituto de Moisés, recebendo a incumbência de levar o povo de Israel para Canaã. Eu imagino, meus irmãos, como naquele momento o coração de Josué ficou, pelo tamanho da responsabilidade, que estava agora sobre os seus ombros, estava sobre as suas mãos. Deus tinha feito uma promessa a Moisés de conduzir aquele povo. Mas o tempo foi passando, o tempo passou, e Moisés ficou com uma idade avançada. E chegou o tempo de Deus o chamar à sua presença. E ele então agora passa o cajado para Josué. E Deus tinha feito uma promessa. Como nós lemos, Deus tinha feito uma promessa a Moisés. E essa promessa de Moisés, que Deus tinha feito a Moisés, foi passada para Josué. Josué, ele, em sua primeira experiência de guerra contra os amalequitas, onde Josué pelejou contra Amaleque, no vale de Refidim, ele prevaleceu contra ele. Josué prevaleceu. Josué foi vitorioso. Ele desbaratou Amaleque, o exército de Amaleque, e o seu povo foi destruído a fio da espada, como diz lá o texto. Foi destruído a fio de espada. Deus começou a mostrar a Josué o quanto ele era preciso ser dependente dele. Deus nos convida, meus queridos irmãos, a olharmos para as promessas dele e não tirarmos os nossos olhos dele. E os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, porque ele nos garantiu que estaria conosco, assim como ele prometeu a Moisés. E diz aí, então, o texto: Josué desbaratou Amaleque e a fio de espada e todo o seu povo, e todos aqueles soldados. Isso aconteceu. Por que é que isto aconteceu? Josué foi vitorioso por quê? Por que razão? Qual foi o motivo? Qual foi o segredo de Josué ser um homem vencedor, vitorioso? Isso aconteceu com ajuda sobrenatural. Ajuda sobrenatural de Deus. Os amalequitas eram fortes, guerreiros, eram descendentes de Esaú. Foi assim que Josué obteve sua primeira vitória. Ele foi vitorioso, e essa primeira experiência ajudou Josué a se preparar para os maiores desafios que Deus tinha para ele. Sabe o que é que Deus está querendo com a Igreja Batista de Maricá? Deus está querendo preparar cada um de nós para os maiores desafios que Ele tem para nós. Agora, quando nós observamos a palavra, nós vamos entender, nós vamos perceber o quanto Deus quer nos abençoar. E de que maneira, de que forma, de que posição nós precisamos estar quando
formos solicitados por Deus. Então nós vemos lá em Josué, no capítulo 1, versículo 5, o texto diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor lhe promete que estaria sempre com ele, totalmente com ele, como ele foi com Moisés. Você sabe por que Moisés peregrinou com o povo no deserto 40 anos? Qual foi a razão de Moisés não ser derrotado nesta caminhada, nesse tempo? Porque muitas adversidades ele encontrou, muitos desafios ele foi encontrando nessa caminhada. O segredo é que Moisés não tirava os olhos do Senhor. O segredo é que Moisés não tirava os olhos de Deus. Porque Moisés conhecia Deus de perto, de estar com ele. Moisés tinha muita intimidade, ele era próximo de Deus. Moisés sabia que Deus não era homem para mentir. Deus era fiel para cumprir o que ele prometera a Moisés. A segunda oportunidade de Josué está lá em Josué, no capítulo 1 ainda, versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4 diz assim: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, da terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Josué caminhava para as suas conquistas. Josué andava em direção às suas conquistas, sempre lembrando das promessas que recebeu do Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei. Sabe o que significa você ter confiança e certeza de que você vai ser um vitorioso, independente do tamanho do gigante que estiver à sua frente? É você saber que tem alguém que vai pelejar por você. Tem alguém que você pode fixar os seus olhos nele e se entregar de corpo e alma a ele. Assim foi Josué. Josué tinha caminhado e tinha tido muitas experiências, porque ele caminhou todo esse tempo com Moisés. Ele conhecia os segredos para ser um homem bem-sucedido, para ser um homem vitorioso. Ele sabia o que fazer, como proceder e para onde ele tinha que caminhar, como ele tinha que enfrentar os desafios. Então, cada vitória de Josué foi conquistado passo a passo. Josué só tinha que fazer uma coisa: Josué só tinha que andar para conquistar mais terras. A única coisa que ele tinha que fazer é caminhar, é andar. Como a Igreja Batista de Maricá está andando. Como os missionários da Igreja Batista de Maricá estão andando.
A única coisa que Josué tinha que fazer era andar. Porque Deus já tinha prometido e ele ia cumprir. E o povo acreditava em Josué. Porque o povo conhecia Josué e sabia do Deus que estava caminhando com Josué. Josué era o líder. Sabe, uma igreja que confia no seu líder, que acredita no seu líder, que olha para o seu líder e vê que o seu líder está caminhando em direção correta, em direção certa. O que você faz? Você recebe as orientações do seu líder, mas você não dá importância para ela, você não liga, você não se compromete com ela, você não se envolve com ela, você não valoriza ela. O segredo é conhecer o líder e saber que esse líder está sendo orientado por Deus. Então, aquele povo estava olhando para Josué e confiando e acreditando que Deus estava com Josué. Cada vitória de Josué foi conquistada passo a passo, porque Josué estava olhando para Jesus. Josué estava andando com Jesus. Josué só tinha que andar então para conquistar as terras. Deus exige posição de Josué. Lá no Josué capítulo 1, versículos 6 a 8. Josué capítulo 1, versículos de 6 a 8. Ele vai dizer assim: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Olha agora, Josué, tão somente, olha a intimidade que Josué estava com Deus. Deus fala para Josué assim: Josué, agora tão somente, não precisa mais nada, você tem que ser forte. Você quer ser vitorioso? Ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medites nele, noite e dia, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus exige posição de Josué, ser forte e corajoso. Para fazer a obra de Deus, tem que ser forte. Por que você tem que ser forte? Porque você vai ouvir muitas pessoas dizer assim: isso não vai dar certo. Isso não é bem assim. Eu sou acostumado a fazer assim. Nós sempre fizemos assim. O povo tem muitas ideias. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Então Deus chama Josué e fala assim: olha, Deus já conhecia o povo, né? Deus já sabia que o povo era assim. Deus chama Josué e fala assim: Josué, vem cá, olha só. Você tem que ser forte.
Para fazer a obra de Deus, você tem que ser forte. Pessoas têm que ser fortes. Pessoas têm que ter coragem. Coragem é virtude indispensável na obra de Deus. Coragem é indispensável aos que se alistam no exército de Deus. A palavra de Deus diz que os tímidos, os medrosos, essa raça não tem parte no reino de Deus. Você é o quê? O que você é? Você é corajoso? Você é forte? Você é forte? Então você vai ser um vitorioso. Você vai ser um vitorioso. Você vai ter certeza, você tem certeza que você vai vencer. Com a luta, com a batalha que você está enfrentando. Você já se alistou no reino de Deus, na obra de Deus. Então você precisa ser um homem, uma mulher forte, ser corajoso. A obra de Deus tem que ser forte, pessoas fortes, tem que ter coragem. É indispensável essas virtudes para se fazer a obra de Deus, para se realizar a obra do Senhor. O Senhor requisitou obediência de Josué. Essa mensagem que Deus mandou, passou para Josué, Ele passou para cada um de nós. Nós temos que ser obedientes. Ninguém pode liderar, fazer a obra de Deus, andando em desobediência. Quem anda em desobediência não está conectado com os céus, com o reino de Deus. Para se fazer a obra de Deus, é necessário, é indispensável ter obediência. É ouvir a voz de Deus e obedecer. Fazer aquilo que Deus manda. Tem que ter obediência. Desobediência não faz parte daqueles que se alistam para fazer a obra de Deus. É derrota certa. Quem anda em desobediência está fadado ao fracasso, ele está fadado à derrota. Por que você vê muitas pessoas questionando a vida, se lamentando? Porque essas pessoas precisam entender que nós nos alistamos no exército do Rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é superior a qualquer enfrentamento que nós estivermos enfrentando. Esse é o nosso Deus. Portanto, irmãos e irmãs queridas, nós precisamos entender que se estivermos andando em desobediência, seremos derrotados. É o fracasso, nós estamos fadados ao fracasso. Disciplina e obediência são indispensáveis para a vitória. Para sermos vitoriosos, disciplina e obediências é indispensável. Josué foi convidado por Deus para meditar na palavra e andar na presença dele. Josué, você vai conquistar tudo que você deseja. Você não vai apenas levar o povo à terra de Canaã, atravessar o mar, mas eu vou te dar muitas outras coisas. Ser forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Vá reto. Quando você ouvir alguma coisa, em primeiro lugar, consulte a Deus.
porque a sua conexão é com Deus. A nossa conexão é com os céus. Se nós estamos conectados com os céus, nós precisamos entender que nós podemos ficar tranquilos. Josué tinha entendido então que sua coragem vinha de Deus, como também sabia que foi o Senhor quem o fez vencer os amalequitas, que cada vitória que tinha à mão era dada por Deus. Tudo que Josué tinha conquistado, tudo que ele tinha superado, Josué tinha consciência que não era a sua própria estratégia que o fazia um homem vencedor, um vitorioso, um conquistador. Mas ele sabia que era Deus, o Senhor, que o fazia vencedor. Ele sabia que foi Deus que abriu as águas do Jordão, que foi Deus quem derrotou os amalequitas de Jericó. Josué era um homem bem preparado. Por isso o Senhor o escolheu para ser líder. Ele não poderia, de maneira nenhuma, falhar. Nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma falhar. Eu não sei aqui qual é o crente mais antigo. Eu sou um deles. Não parece não, mas eu sou um desses mais antigos que está aqui hoje. Sabe o que Deus está dizendo para mim? E para você? Você não pode falhar. Você não pode errar. E nós temos a experiência do nosso querido irmão Paulo, né? Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Deus está esperando exatamente isso de cada um de nós. De cada pessoa que está aqui, que também está em casa nos assistindo, Deus está esperando que a gente combata aqui nesta vida um bom combate. Que nós não percamos de maneira nenhuma essa visão dos céus, essa visão de Deus. Se nós perdermos a visão de Deus, nós seremos completamente derrotados. Moisés escolheu, então, Josué para ser o seu sucessor. E é interessante, meus irmãos, quando Moisés escolheu Josué, e é interessante nós observarmos que quando ele escolheu Josué, ele mandou os 12 espias. Os outros espias só trouxeram para Moisés, sabe o quê? Péssimas notícias. Eles trouxeram péssimas notícias. Eles desencorajaram o povo, relataram que as cidades eram fortes, que ninguém era suficientemente capaz de derrotar aquele povo, e que os inimigos eram numerosos, guerreiros, gigantes, bem armados, e disseram que, se fossem até lá, poderiam morrer, fazendo com que o povo se levantasse contra Moisés. Eles fizeram tudo, eles ficaram com medo. E por que eles ficaram com medo? Porque eles não conheciam, não tiveram experiência verdadeira com Deus. Eles não eram servos de Deus, na verdade.
Porque se eles fossem de fato servos de Deus, se estivessem se alistados no exército de Deus, eles não trariam essas notícias, porque iriam desanimar o povo, iriam desencorajar o povo. E Josué e Caleb disseram diferente, eles falaram de maneira diferente. A terra, olha só como foi diferente. Josué e Caleb, a terra pelo meio da qual passamos, era terra muitíssimo boa. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, Ele nos dará a terra que emana leite e mel. Olha só, aqueles que servem a Deus, como eles veem, como eles enxergam as grandes conquistas que Deus tem para eles e que Deus tem para nós. Quando nós confiamos em Deus e acreditamos no Deus que nós servimos, como nós enfrentamos, como nós olhamos para as guerras, para as batalhas que nós temos que enfrentar. Então, Josué e Caleb, eles dão uma lição. A terra é boa. Se o Senhor for conosco. E eu ficava assim, quando eu estava estudando esse texto e preparando, eu fiquei pensando e analisando como Deus é maravilhoso. Eu não queria perder nem um dia sequer dessa caminhada que estamos fazendo pelos bairros da cidade de Maricá. Porque eu estou vendo Deus indo à frente. Eu estou percebendo que realmente Deus está nesse negócio. Nós temos sido grandemente abençoados. Nós chegamos em casa cansados, arrastando as pernas, mas com alegria no coração. Porque nós sabemos que Deus está nesse negócio. Eu estava com a perna machucada, doendo, e fiquei assim, chorando em casa, sofrendo, porque não podia caminhar com os irmãos por alguns dias. Aí fui ontem. Caminhei, cheguei no finalzinho, estava muita dor, não falei para ninguém, mas estava doendo demais. Mas que alegria no coração. 58 pessoas. Conseguimos falar com elas de Jesus. Apontar um caminho para elas. Algumas pudemos entrar na casa, na varanda, pudemos orar com elas. Quanto isso nos alegra o coração. E eu pergunto, quem está nos mandando ir? É o pastor Cândido? É ele mesmo? É Deus. É Deus que está mandando. O pastor Cândido é aquele líder que Deus colocou aqui, como Josué. Para que pudéssemos olhar para a direção que Ele está nos conduzindo e irmos juntos. Para que quando a guerra chegar, quando os soldados adversários chegar, não o encontre sozinho. Nós fomos alistados nesse exército do Senhor. Isso não tem preço que pague. Mas algumas características desse texto nós podemos ver nesta noite, algumas experiências, que Josué deixou para nós. Algumas experiências que com certeza ficarão marcadas em nossos corações, nas nossas mentes. Nós vamos poder, então, nesse tempo que estamos caminhando com o Senhor, vamos poder desfrutar dessas promessas do Senhor. E então chegou o momento da morte de Josué. Chegou o tempo, o período dele encerrar seu ministério. Quando chegou o tempo de Josué dissolver seu mandato, ou seu comando, ele reuniu todas as tribos de Israel e seu discurso de despedida, ele pediu que os filhos de Israel renovassem o seu compromisso, ou seu compromisso com o Senhor, a sua aliança com Deus.
ele também advertiu o povo a guardar os mandamentos do Senhor e a serem sempre fiéis ao Senhor. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite. Você vai fazer esse povo herdar a terra. Josué morreu com 110 anos. Quando Josué morreu, ele tinha 110 anos. Foi sepultado em suas terras, perto de Timnat-Serate, que está no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás. Está lá em Josué 24, versículo de número 30. Está lá narrado. Josué morreu e passou o seu ministério. Josué pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período no deserto, até chegar finalmente na terra prometida em Canaã. A história de Josué é o seu exemplo como um homem temente a Deus. Certamente nos ensina muitas lições, alguns pontos que podemos destacar sobre a vida de Josué, a história da vida de Josué, o ministério de Josué. Em primeiro lugar, Josué soube ser um excelente líder, ou um excelente liderado, um homem que aprendeu a ser liderado quando esteve sob o comando de Moisés. O bom líder, nós aprendemos lá no seminário, né? Que o bom líder, se você vai ser um bom líder, se você hoje, enquanto você não é líder, você é um bom liderado. Você é alguém que obedece. Você é alguém que ouve. Você é alguém que está disposto a aprender. Tem pessoas que não conseguem aprender, quando você vai falar qualquer coisa, ele sempre sabe mais do que você. Ele sempre sabe e diz que ele já sabe e que ele tem capacidade até para ensinar. Mas quando você se submete a aprender, Deus faz de você um excelente líder. Em segundo lugar, Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. Coragem era uma das marcas de Josué, constante na sua vida. Josué foi corajoso desde a sua juventude e ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã. Josué foi um grande líder. Foi um homem invejável, que nós devemos olhar para ele, para a história de Josué, e queremos, olha, eu quero ser assim. Isso não é pecado, não, irmãos. Querer ser um homem de Deus, igual a um homem de Deus, não é pecado, é virtude, é bênção. E isso era uma das marcas de Josué. Ele estava sempre atento às ordens do seu divino comandante. Ele tinha consigo a nítida certeza de que seu sucesso na liderança daquele povo dependia completamente da sua obediência ao Senhor. Por mais inusitada que pareça, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. Josué, quando Deus falava, Josué sempre se submetia às ordens dadas por Deus. Suas estratégias sempre eram planejadas sobre a direção da palavra de Deus. Por isso o povo acreditava, né? Josué tinha muita intimidade, lia muito a palavra para o povo. O povo percebia que Josué tinha intimidade com a palavra, com a Bíblia, a palavra de Deus.
Quando nós conhecemos o nosso líder e entendemos que ele tem intimidade com a palavra, nós nos submetemos às ordens dele e nós ouvimos os conselhos dele, porque nós sabemos a direção que ele está. Por isso Josué foi um homem vitorioso. Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e coração. Era a palavra de Deus. Nada mais o satisfazia quanto a palavra de Deus. Era o que enchia, o que dava satisfação, que trazia coragem e satisfação ao seu coração. É porque ele estava embasado na palavra de Deus. Ele era um líder respeitado pela nação de Israel, e o povo confiava em suas decisões. Os israelitas podiam notar a sua vida, a presença e a aprovação de Deus. Coisa linda, meus irmãos. Quando nós olhamos para alguém, para um líder, e percebemos que Deus está aprovando tudo quanto ele está realizando, porque ele está realizando não é para ele, é para o Senhor. Ele está sendo orientado pelo Senhor. O exemplo de sua conduta irrepreensível e temor e obediência a Deus não se acabou com a sua morte. A história de Josué continuou a influenciar o povo de Israel durante a peregrinação dos anciãos que ainda sobreviveram há muito tempo depois dele. Finalizando, Josué ele sabia que o Senhor era com ele, que venceriam, pois o Senhor estava ao lado dele. O maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Josué finaliza dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Josué enxergou o futuro. Josué olhou para o futuro e creu em Deus, e confiou em Deus. Ele olhou para o futuro e creu em Deus, em suas promessas. Por isso Deus fez ele um conquistador. Josué, na Bíblia, na palavra de Deus, foi um dos maiores conquistadores, porque Deus era com ele. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus tem grandes promessas para realizar na sua vida. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher que conquiste muitas coisas na vida, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida secular. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus só exige uma coisa de nós: obediência e coragem. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus projetos de vida. Que Deus o faça vencedor em todas as batalhas. Que todas as batalhas que você tem, as conquistas que você deseja, que você possa olhar para Josué e experimentar daquilo que Josué experimentou. É andar com Deus, estar com Deus e ouvir os conselhos de Deus. Josué foi um homem 100% obediente ao Senhor. Que você e eu sejamos, então, este homem e mulher obedientes 100% ao Senhor. Amém, amém. Não há Deus
como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Pai Santo, que cada irmão, cada irmã tenha uma nova meta a alcançar. Que ninguém aqui seja acomodado. Que ninguém aqui fique paralisado, estagnado, com a sua alma, com a sua mente, com o seu coração grudados num único degrau. Que os nossos jovens se revistam da coragem de Josué, que eles sonhem os sonhos de Deus, que os adultos também não se cansem de buscar ao Senhor, de trabalhar para o Senhor, de caminhar com o Senhor. Que a tua igreja continue investindo e olhando com carinho para todas as crianças. Que a tua igreja continue caminhando na obediência, no temor da tua palavra, porque é a tua palavra que nos faz prosperar, é a tua palavra que nos mostra todas as outras conquistas que ainda teremos. Nós não estamos acomodados a um único endereço, nós estamos olhando para outros endereços. Nós não estamos parados olhando para a rua Ribeiro de Almeida 207. Há 52 bairros da nossa cidade, e em nome de Jesus, aonde o nosso pé tem pisado, nós cremos que será terra nossa. E se você crê também, meu irmão, diga amém. Nós não estamos na cidade de Maricá a passeio. Esta igreja não foi plantada neste lugar há 102 anos para viver a sua própria história num único endereço. Esta igreja já foi para Sampaio Corrêa, já foi para Jaconé, já foi para Ubatiba, já foi para São José, já foi para Cachoeiras, já foi para outros bairros da nossa cidade, mas é mistério que ainda outros bairros sejam alcançados pelo poder do teu evangelho, pela tua palavra e por meio da primeira igreja batista em Maricá. Ah, Senhor, desperta o teu povo para olhar além do que já foi conquistado. Moisés foi até um determinado momento, mas era a hora de Josué e as novas metas do Senhor para ele e para o povo de Israel. Ah, Senhor, continua falando por meio dos pastores da tua igreja, continua agindo por meio da vida do pastor Elisier, do pastor Mário, do pastor Miguel, do pastor George, de outros pastores. Abençoe o teu povo, Pai, por meio da Patrícia,
Abençoe, Pai, o teu povo por meio da nossa vida. Tenha misericórdia, Pai. Nos ajude, nos fortaleça, nos mantenha, Senhor, olhando para onde o Senhor nos mostrou quando ainda estávamos em Salvador. Continua mantendo a nossa visão, Pai, conquistadora. Que nós não nos acomodemos aqui, porque estamos aqui de passagem. Ninguém está aqui de forma eterna. Todos nós somos peregrinos. Todos nós precisamos nos mover. E que o Senhor, cujo nome é todo-poderoso, é El Shaddai, o teu nome que ressuscita os mortos, que dá vista aos cegos, que fortalece os que estão fracos, que encoraja aqueles que são tímidos, aqueles que são acanhados. Que o teu nome seja sempre exaltado, glorificado, honrado nas nossas celebrações, no nosso dia a dia. Leva o teu povo, Pai, cada um em segurança. Todos que nos assistiram hoje e que participaram do culto, os abençoe, Pai. Guarde a cada um. E os nossos irmãos que estão enfermos sejam visitados por esta palavra de encorajamento. Há muitas conquistas ainda por vir, e nós precisamos continuar olhando para frente, para cada uma delas. Que as nossas metas sejam estabelecidas em Deus, porque quando são estabelecidas em Deus, elas se cumprem, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E é neste nome bendito, neste nome sobremodo elevado, neste nome que está acima de todo nome que se nomeia, no nome todo-poderoso de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Ide em paz. Que Deus os abençoe.